Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos bem-vindos à Química do segundo ano, tá bom? E o conteúdo da nossa aula de hoje será sobre Introdução à Termoquímica, processos endotérmicos e exotérmicos. O que é a termoquímica, tá? A gente vai iniciar com essa cartela aí. É um ramo da química que estuda as quantidades de calor, que é a energia, tá? Muito importante essa palavra. Liberadas ou absorvidas durante as reações químicas. Reações químicas e também as mudanças de estados físicos da matéria. A prioridade da pesquisa na termoquímica é a descoberta de novas fontes energéticas. Essa é a prioridade da pesquisa, tá bom? Esse é o ramo da química que se preocupa aí, né, na descoberta, entender os fenômenos de energias que acontecem no nosso cotidiano. Isso é comum acontecer, professor, essas trocas de energia na forma de calor na nossa vida? Sim, existem muitas reações químicas e muitas mudanças de estados físicos das matérias que ocorrem com essas trocas de energia aí na forma de calor. Eu trago como um exemplo para vocês as erupções dos vulcões, que ocorre com a liberação de energia. Os vulcões são fenômenos naturais, tá? Eles liberam um líquido viscoso e extremamente quente, que é o magma. Uma curiosidade é que no mundo todo existem 20 vulcões em atividade. E essa aqui, ó, essa fumaça aqui, cinza, ela tem uma substância tóxica que é chamada de dióxido de enxofre. E um exemplo de reação que absorve calor é a fotossíntese. A fotossíntese é um processo no qual a planta converte a energia solar em energia química e utiliza para a produção de moléculas orgânicas. Então, as reações químicas e as mudanças de estados físicos da matéria, elas ocorrem com a liberação e a absorção de calor. E elas vão ter nomes especiais, tá bom? Então, vamos conhecer as reações exotérmicas. As reações exotérmicas são aquelas reações que liberam, não esqueça essa palavra, hein? Liberam calor para o meio ambiente. E algo interessante que ela é caracterizada pela sensação de aquecimento. Tá bom? Então, quando você chega, né, próximo a uma reação química e essa reação química, ela te dá uma sensação de aquecimento, como por exemplo uma fogueira, você já sabe que ali é uma reação exotérmica, tá bom? E eu vou dar mais um exemplo para vocês de reação exotérmica. Vamos assistir aí a quimiquinha lá no laboratório realizando uma reação. É uma reação, né, de combustão do álcool comum que a quimiquinha está realizando aí no laboratório. Mas eu vou puxar
a orelhinha da quimiquinha. Sabe por quê? Vou brigar com a quimiquinha. Primeiramente, ela está sem a proteção individual, né? Por quê, professora, ela vai brigar com a quimiquinha? Sabe por quê? Porque essa reação de combustão do álcool comum é muito perigosa, gente. As chamas do álcool, elas são invisíveis, principalmente a luz. Então, a gente não consegue enxergar, né, o momento que vai ocorrer essa liberação de energia. A gente não percebe, tá bom? Com álcool não, tá bom, gente? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E existem pessoas que utilizam o álcool como uma fonte de energia para preparar os alimentos. Ó, se não souber manusear corretamente, isso pode causar até queimadura, tá bom? Vamos aí para a próxima cartela, que vai nos trazer outros exemplos de processos exotérmicos. Então, nós temos queima de velas, a queima do propano, acabamos de ver a combustão do álcool realizado pela quimiquinha, né? Que faltou de alguns cuidados lá no laboratório. E fica essa dica, né? Quando a gente vai para o laboratório, a gente precisa ter alguns cuidados, por causa que tem reações químicas altamente inflamáveis e que podem causar uma explosão, ok? Aí nós temos aí a combustão dos derivados do petróleo. Quem são esses derivados? A gasolina e o óleo diesel. Ah, professora, então eu posso concluir que toda reação de combustão libera calor? Sim, e vai ser um processo exotérmico. E nós temos aí uma mudança de estado físico da matéria, que é a condensação da água, ou também conhecida como liquefação, tá, gente? Aqui é a mudança da água do estado líquido para o estado de vapor, tá? Ocorre o quê? Liberando calor. Reações endotérmicas. As reações endotérmicas, elas retiram, palavra importante, retiram ou absorvem calor do meio ambiente. Trago para vocês também tanto reações químicas como mudança de estados físicos da matéria. Então, nós temos aqui reações químicas, a fotossíntese e as bolsas de gelo instantâneo, são reações químicas. A fotossíntese, como eu já disse para vocês, né, é um processo que a planta converte energia solar em energia química e utiliza para produzir moléculas orgânicas. A bolsa de gelo instantâneo, gente, elas possuem na sua composição cápsulas de nitrato de amônia. Essa substância, ela se parte, tá? E aí elas produzem aquela sensação de resfriamento quando a gente coloca em contato com a pele. Porque uma das características das reações endotérmicas é a sensação de resfriamento, tá bom? E também temos aqui, duas mudanças de estados físicos da matéria, que é a ebulição da água e a fusão da água. Ambas elas acontecem com absorção de calor, ok? Muito bem, gente. Eu dei para vocês exemplos, né, de reações químicas e também eu dei exemplos de algumas mudanças de estados físicos da matéria. Quando a matéria ela passa de um estado físico para o outro, essa mudança ela pode ocorrer com a liberação de calor ou com a absorção de calor. Então, eu vou agora identificar, tá? Quais são as mudanças de calor
que liberam, né, liberam calor e são chamadas de reações exotérmicas. E quais são as mudanças de estados físicos da matéria que absorvem calor e que são denominadas de reações endotérmicas? Tudo bem? Então, nós temos aqui, gente, duas mudanças de estados físicos da matéria, que é a fusão e a solidificação. Vamos lembrar o que são essas mudanças? A fusão, observe aqui pelo esquema, esse desenho, né? É a mudança do estado sólido para o estado líquido. Isso é a fusão. E a solidificação é a passagem do líquido para o sólido, tá bom? Agora a gente vai identificar quem libera e quem absorve calor, né? Para ocorrer essas mudanças, tá bom? Vamos lá? Então, na próxima cartela, a gente está vendo aqui, ó, que a fusão, quando ela passa do sólido para o líquido, ela vai absorver certa quantidade de energia. Quando ela absorve essa certa quantidade de energia, a reação é denominada de reação endotérmica. Tá bom? E aqui observem vocês que eu tenho a representação de uma equação termoquímica, ok? Vamos para o próximo? A próxima mudança de estado físico da matéria é a solidificação. É quando passa do estado líquido para o estado sólido. Agora, nessa passagem do líquido para o sólido, eu vou ter aí a liberação, né, de uma certa quantidade de energia. Ou seja, a reação aqui, ela não vai ser endotérmica, ela vai ser do tipo exotérmica. Liberou, é reação exotérmica. Liberou energia, uma quantidade de energia, é reação exotérmica. Vamos para o próximo. Temos aqui mais duas mudanças de estados físicos da matéria. Nós temos a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado de vapor. E temos aqui a liquefação, né? Também chamada de condensação, é do estado de vapor para o estado líquido. Vamos ver quem é reação exotérmica e quem é a reação endotérmica. Liquefação. Relembrando, passagem do estado gasoso para o estado líquido, tá? Quando tem essa mudança de estado físico da matéria, vai ocorrer aqui, ó, liberação de certa quantidade de energia. Liberou energia, a reação é classificada como sendo uma reação exotérmica. Olha que interessante, tá? Vamos para a próxima. É a vaporização, né? A vaporização é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, né? Aqui, gente, vai ocorrer a absorção de energia. Ou seja, aqui a vaporização é uma reação endotérmica. E como a gente pode observar esse fenômeno aí, essa mudança, professora? Quando, por exemplo, a gente coloca roupas no varal para secar. É a vaporização, né? Ela está absorvendo a energia do sol, está batendo na roupa, o vento, né? Alguns fenômenos naturais e faz com que haja a roupa seque, tá bom? Então é isso, gente. Hoje nós aprendemos a identificar reações químicas e mudanças de estados físicos da matéria como reações exotérmicas e como reações endotérmicas. Reações exotérmicas são aquelas reações que liberam calor para o meio ambiente e as reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor do meio ambiente, tá bom? Então, encerramos o nosso primeiro momento e vamos para o nosso segundo momento, que é a dinâmica local interativa.
Temos aqui 2 questões, tá bom? Aí vocês vão analisar com bastante calma, vão colocar as respostas no chat público. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá bom, meus queridos? E daqui a pouco eu retorno para corrigir essas questões.
Olá, queridos alunos, professores. Então, gente, a primeira questão, ela não é de marcar, tá bom? Você vai observar essas duas situações aqui, tá? Situação 1 é a combustão do metano e a situação 2 é a secagem de roupas ao sol, tá? E aí você vai me dizer, né, qual é o processo representado pela imagem 1 e qual é o processo representado pela imagem 2. Vamos ver aqui o que vocês estão dizendo. O Sávio, na primeira questão, ele diz que a letra A é exotérmica e que a letra B, o processo é endotérmico. Bacana, Sávio. Obrigada pela sua participação, meu querido. Bom dia, queridos alunos. Quem está dizendo isso é o professor Gilvan, da Escola Oswaldo Cruz, em Humaitá. Olá, professor, tudo bem? Aí eu também aproveito para dar um alô para a professora Rosana Picasso, que ela está lá em Maués. E um abraço também a minhas parceiras que estão aí de plantão, Yara Graça e Cristiane Marques. Vamos continuar aqui, a Luísa. Situação 1, processo exotérmico. Situação 2, processo endotérmico. Deixa eu deixar aqui a imagem, né? Pronto, tá aí para vocês analisarem. Alice Moraes, já está na questão 2, Alice. Professora, é a letra B. Vamos lá na questão 2. Ao sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Ó, matou a charada, hein? Sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água, aí tá aí, né? Um processo endotérmico, é um processo exotérmico, aí vocês vão marcar a alternativa correta. Essa sensação de frio mata a charada aí, hein, gente? Bacana essa questão, gostei. Vamos lá. A Alice já, né, Alice, o Alex, letra B, mas ele não identificou aqui qual é a questão. É a questão 2, né, porque é de marcar, desculpa. É a questão 2, ele está dizendo que é a letra B, que é um processo endotérmico, retira calor do corpo. Olha que bom, hein? Nicole, questão 1, reação exotérmica. A situação 2 é uma reação endotérmica. A Glenda também está dizendo que a primeira questão, letra A é exotérmica, letra B endotérmica. E a segunda questão, ela está dizendo que é letra B. Ó, gente, eu vou dar uma paradinha, eu quero parabenizar todos vocês pela linda participação. A gente fica feliz, lógico, né? Quando você participa, dando as respostas, independente se está certo ou está errado. Tudo faz parte do processo de aprendizagem, tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. E como eu disse lá no primeiro ano, quando eu ficar grande, eu quero ser igual a vocês, estudiosa, com bastante atenção, para ser uma profissional nota 10, tá bom? Vitor Carlos, letra A, professora exotérmica. Vamos para a correção? Poxa, está acabando o nosso tempo. Vamos lá para a correção. Opa! Questão 1, letra A. A situação 1 é um processo exotérmico. A chama do fogão emite calor ao ambiente. Situação 2, a roupa no varal, né, gente? É um processo endotérmico. A absorção dos raios solares gera calor para secar a roupa. E a segunda questão, a alternativa é a letra B.
Quando transpiramos, a água que expelimos, nosso suor, se evapora graças ao calor latente de evaporação, o que permite que a temperatura corporal seja controlada. Então, meus queridos, até a próxima aula. Obrigada pela participação e foi muito bom estar com vocês. Tchau! Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Eu sou a professora Sara Arinana. Estou hoje aqui com vocês ministrando biologia. Vamos dar uma olhada no nosso assunto de hoje? Vamos falar sobre sistema excretor. Muito bem, gente. O sistema excretor não é excretor, lembra excreção. Excreção é colocar para fora. Lembra também outra palavra, excretas. Vamos dar uma olhada aí na nossa imagem. Gente, a gente tem o seguinte. Deixa eu contextualizar para vocês. Olha só. Nós, seres vivos, nós temos duas características importantíssimas, tá? Nós temos metabolismo, ok? Metabolismo. E nós temos homeostase, tá? O que é isso, professora? Olha só, são duas características dos seres vivos muito importantes que você precisa saber. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que o ser vivo faz, tá? Então, quando nós respiramos, quando nós multiplicamos as células, quando nós fazemos digestão, seja dentro da célula, seja no nosso sistema, a gente está aqui, ó, no metabolismo. E toda vez que a célula ela faz essas reações químicas, ela vai gerar produtos. Esses produtos podem ser usados ou eles podem não ser tão bem vistos pelo nosso organismo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. No metabolismo, eu vou ter de vez em quando assim, sendo bem benevolente, mas a gente tem as excretas. As excretas, elas são resultado das reações químicas. E as excretas, o nosso organismo não quer as excretas. Não é interessante que a gente fique uma grande quantidade de excretas no nosso organismo. Porque se eu fico com uma grande quantidade de excretas, eu vou influenciar aqui, ó, na minha homeostase. Homeostase é equilíbrio interno. Então, se eu tenho muitas excretas dentro do meu organismo, eu vou prejudicar o meu equilíbrio interno. Para isso, gente, para a gente eliminar essas excretas, a gente tem, e também para manter a homeostase com controle hídrico e sais do corpo humano, eu tenho as estruturas e órgãos osmorreguladores. E eu também tenho o sistema excretor. Então, olha aqui nos meus olhos verdes. O sistema excretor, ele vai buscar o quê? O equilíbrio interno. Ele vai buscar a homeostase, ok? Beleza? Então, eu tenho
excretas. As excretas, em grande quantidade, elas não são interessantes para o nosso organismo, porque elas vão prejudicar o equilíbrio. Então, eu preciso regular. Eu preciso regular água, eu preciso regular sais, eu preciso regular excretas. E quem vai estar aí fazendo tudo isso, ajudando os organismos osmorreguladores? O sistema excretor. Vamos dar uma olhada na nossa próxima imagem, que ele vai estar mostrando quem são essas excretas, gente. Quem são essas excretas? Deixa eu aumentar aqui para você rapidinho, porque está um pouquinho pequeno. Deixa eu aumentar aqui, ok. Pegar aqui a minha mãozinha. Bem, gente, olha aí, eu tenho excretas, chamadas de excretas nitrogenadas. Eu tenho amônia. Gente, e isso é nos seres vivos, tá bom? Nos seres humanos também. Eu tenho a ureia, ok? Eu também vou ter aqui, ó, o ácido úrico, ok? Eu vou ter o ácido úrico. No nosso caso, a gente tem uma grande quantidade de ácido úrico, beleza? Muito bem. Então, todos os seres vivos têm metabolismo, todos os seres vivos vão ter excretas, todos os seres vivos vão ter que ter mecanismos. Então, para quê? Para tá aí buscando o equilíbrio interno, para estar buscando a homeostase, beleza? No sistema excretor, a gente tem vários mecanismos, tá? Por exemplo, quando a gente está lá na quarta série, mês de abril, a professora diz assim, né, belíssima, diz: nós inspiramos o oxigênio e liberamos gás carbônico. Esse gás carbônico é uma excreta, gente. O suor ajuda também a eliminar sais, que é excreta, e a gente vai ter um grande tchan do sistema excretor, que é o nosso sistema urinário. O sistema urinário, ele é a maior via de excreção de ácido úrico, por exemplo, de ureia, que vão estar ali no nosso organismo, que não é interessante que fique. Então, sistema urinário, apresento para vocês. Vamos ver órgão por órgão. Vamos dar uma olhada aí quem são os rins, né? Para que servem, melhor dizendo? Vamos focar na função. Gente, os rins aqui, ó, esses órgãos parecidos com caroço de feijão, né? Eles se localizam na região dorsal, aqui na parte dorsal do abdômen, né? Já viu às vezes que tem pessoas que falam assim: ai, minhas costas, aí são meus rins. Não, não são não. Pro teu rim doer, mano, tem que acontecer outras coisas, dificuldade na urina e tal. Eu acho muito interessante quando as pessoas dizem: ai, meus rins. Não, pro rim doer tem que ter alguns outros sintomas, tá? E os rins, eles têm que função? Filtração do sangue e formação da urina. Então, o sangue vai passar por aqui pelos rins, ó. Por isso que a gente tem esses dois vasos sanguíneos. O azul é o caprichoso? Não. São as veias, tá? E o vermelho são as artérias. Normalmente, a gente associa muito o sistema urinário com esses dois vasos sanguíneos aqui, porque é daqui que o sangue vai vir e depois vai sair, tá? Ureteres. Os ureteres, gente, são esses canaizinhos bem aqui, ó. Bem aqui, amarelinho. Então, eu tenho o ureter e o outro ureter. Os ureteres, eles conduzem a urina para a bexiga urinária. Então, a urina é formada aqui nos rins, vem sendo conduzida aqui pelo ureter, ok? Ou pelos ureteres e vai até a bexiga urinária. E para que serve a bexiga urinária? Ela serve, então, para o armazenamento da urina. Então, a urina fica armazenada aqui, não é? Então, a gente tem vontade de urinar quando tem mais ou menos 150 ml de urina, a gente já está com vontade de urinar. 200, 300, a gente já está com muita vontade, não é? Não é interessante que o pessoal fica dizendo, fica prendendo a urina, não é interessante, tá? É importante que a gente libere logo, ok? E o último aqui, que a gente vai ter, o último órgão, vamos dar uma olhada no último órgão, é a uretra. É a uretra que vai expelir a urina para o ambiente externo. Então, esse canalzinho bem aqui é a uretra. Nesse caso, a gente tem uma uretra feminina, porque a uretra feminina, ela é bem curta, uns 5 centímetros. Já a masculina não, é bem maior, né? Até porque a uretra masculina passa lá pelo pênis. Então, aqui, com certeza, sem dúvidas, é uma uretra feminina, tá? E, ó, falando em uretra feminina, observa que ela é muito pequena, ela entra em contato com o ambiente externo muito próximo aqui, muito próximo da bexiga urinária. Por isso que as mulheres têm mais facilidade para ter infecção urinária. Beleza? Tudo bem, vimos os órgãos do nosso sistema urinário. Agora vamos falar sobre os rins.
Olha os rins, gente, que lindo, né? Esse corte vertical aí do rim é lindo demais. Gente, olha só, observa aqui que eu tenho os meus vasos sanguíneos, tá? A artéria, ela vai conduzir, ela vai trazer o sangue vindo lá do coração. Esse sangue vai entrar aqui e vai encontrar essa primeira área, chamada de pelve renal. Só que não para aí. O sangue ele é conduzido para essas outras áreas aqui, ó, que parecem umas piramidezinhas, tanto que recebe o nome de pirâmide de Malpighi. E aqui, ó, entre essa zona aqui, ó, chamada de córtex e um meio chamado de medula. Deixa eu trocar aqui até a minha corzinha. Não gosto muito de preto e vermelho não, mas é o jeito. A gente vai ter bem aqui, ó, a gente vai ter uma estrutura super interessante, que são os néfrons. Apresento para vocês os néfrons. Está aqui o meu néfron. Beleza? Como é que é, professor, o nome? Néfron. Néfron. Eita, que a minha letra tá tão linda. Gente, quem é que tá chegando aí? Quem que tá chegando é o sangue. Então, o sangue tá chegando bem aqui no néfron. Observa que o néfron é essa área, eu vou pintar de preto, mas é essa área aqui, ó, em amarelo. Esse aqui é o néfron, tá? E circundando o néfron, eu tenho aqui, ó, vermelho, azul, que são artérias em vermelho, e em azul são as veias, ok? Porque o sangue vai estar circulando por aí. Então, vamos lá, vamos entender o seguinte. O que vai acontecer? O sangue vai chegar aqui no meu néfron, ok? Observe que essa cápsula é muito pequena, a pressão é muito forte aí dentro, e vai sair um líquido sanguíneo. Esse líquido é que vai ser filtrado. Então, esse líquido vai passar por todo o meu néfron aqui e vai ser filtrado. Filtrado para quê? Para retirar as minhas excretas. Retirar as minhas... Eita, excretos não. Peraí. Não bagunça não aqui. Retirar as minhas excretas, beleza? Então, olha só, gente. Eu tenho 3 etapas. Quando entra, que é chamada de filtração. 2, quando eu tenho a reabsorção aqui, ó. Porque quando entra líquido, vai entrar vitamina, vai entrar aminoácido, vai entrar glicose e vai entrar água e o meu organismo vai reabsorver tudo isso. E aqui no final, no túbulo distal, eu vou já no 3, eu vou ter a secreção, que já é a formação da minha urina, beleza? Eita, professora, é tudo isso? É, gente, é tudo isso. Mas é lindo o nosso organismo, né? Muito bem. Vamos ver todo esse processo de novo, só que eu quero mostrar para vocês de uma forma um pouquinho diferente, né? A gente tem um programa que, inclusive, você pode estar acessando na internet, que se chama Mosaic 3D, M-O-Z-A-I-K 3D. Você pode estar se inscrevendo, é gratuito, tá bom? Uma parte é gratuita e você pode estar se inscrevendo e também vendo aí a anatomia. Então, vamos lá, vamos pegar o nosso sistema urinário? Olha aí, gente, que belíssimo, belíssimo o nosso sistema urinário. Ok, muito bem. Vamos pegar só a parte aqui dos rins. Olha aí. Que lindo, gente, que lindo. O que a gente está observando aí, gente? A gente está observando aqui, ó, a entrada do sangue, tá? A gente está observando a entrada do sangue no meu rim, beleza? Vamos lá, vamos continuar o nosso processo. O sangue entrou no rim, vamos lá. E aí, gente, observa que quando o sangue ele entra no rim, quando o sangue ele vai entrar no rim, ele vai vir aqui para a pelve e vai chegar na pirâmide de Malpighi e vai vir para cá, ó. Para cá onde tem o quê? Onde tem os néfrons. Olha aí. Que lindo. Gente, a gente tem 1.200.000 mais ou menos de néfrons, não é? Olha que lindo. Então, o que eu quero que você observe? Que eu tenho os néfrons em amarelo aqui, tá? Os néfrons, mas ao redor dos néfrons eu tenho vários vasos sanguíneos. Porque vai acontecendo a filtração e o que é interessante para o organismo, ele vai voltando para o sangue, tá? Então, a gente filtra água, filtra vitamina, glicose, moléculas bem pequenas, que elas fiquem ainda no nosso organismo. Só as excretas que tem que ir embora. Beleza? Vamos continuar aqui, então? Então, olha só, gente. Eu quero mostrar essa parte aqui para vocês, que ela é linda. Olha aí. Gente, o que eu quero que você observe? O sangue, ele vai chegar aqui.
primeiro nessa cápsula. Deixa eu trocar de cor, né? Que eu acho que vai ficar melhor. Colocar uma cor linda, verde. Ai, verde. O sangue chega aqui, gente, ó, na cápsula renal. E aí o que vai acontecer? É tão grande a pressão, que um líquido sanguíneo vai passar para cá. Só que observa, gente, vou aumentar aqui um pouquinho. Para você observar, olha aqui essas bolinhas. O que essas bolinhas elas estão significando, gente? Elas estão significando que eu tenho aqui, ó, várias substâncias sendo filtradas. Filtração é a primeira parte, tá? Só que nem tudo vai embora, porque é interessante que fique vitamina. Então volta para cá, ó, volta para o sangue, beleza? Volta para o sangue. Vamos continuar? Muito bem. E aí o que vai acontecer? Deixa eu aumentar, diminuir aqui a minha imagem. Beleza. Então tá, então eu tenho primeiro a filtração, ok? Primeira filtração acontecendo na cápsula. Eu vou ter, número 2, a reabsorção, que eu vou reabsorver água, vitamina e sais minerais. E bem aqui, olha pra cá, olha aqui, quem é que tá vindo pra cá pro meu túbulo distal? Quem está vindo para cá para o meu túbulo distal é quem eu quero eliminar. Número 3, secreção, que está indo para lá é as minhas excretas. E aí sim, gente, eu vou formar a minha urina, beleza? Olha aí a urina saindo lá dos meus rins, aumentar aqui um pouquinho. Olha a urina saindo lá dos rins, sendo conduzida lá por os ureteres e por fim, sendo armazenada lá na minha bexiga urinária e depois sendo excretada pela minha uretra. Bem aqui a uretra, ok? Nesse caso, uma uretra masculina. Beleza? Muito bem, gente, que fantástico aí o nosso sistema excretor. Vamos falar rapidinho sobre algumas doenças que podem ocorrer no sistema excretor? Cálculo renal. Você já deve ter ouvido falar, né? Cálculo renal são formações endurecidas dos rins e nas vias urinárias por causa de acúmulo de cristais. Pode ser, por exemplo, que a pessoa não bebe muita água, pode ser por uma questão fisiológica, tá? As causas podem ser infecção urinária, volume insuficiente de urina, tá? E aí, eu tenho como sintoma do cálculo renal dor intensa, tá? Irritação, obstrução do canal urinário, tá ok? Mas isso tem tratamento, tá? E isso precisa procurar um médico, pode ser analgésico, pode ser que é eliminado sozinho, acontece muito isso, ou pode ser que tenha que fazer uma cirurgia de ultrassom. Outro problema que pode acontecer, outra doença, é a infecção urinária. Eu chamo muita atenção para as mulheres, tá? Lembra que a uretra da mulher é muito pequena e aí a presença de micro-organismos, não é, no interior da uretra pode causar infecção urinária. E um dos primeiros sintomas da infecção urinária é dor ao urinar, a vontade também frequente de ir ao banheiro, sangue na urina, ok? Então aí o médico vai passar um tratamento normalmente que tome mais líquido ou um antibiótico. A gente também tem a hemodiálise, né, gente? A hemodiálise acontece quando o sangue, quando os rins não estão exercendo a sua função, então uma máquina vai fazer a função do rim, que é a filtração artificial, beleza? Muito bem, e não custa nada, né, gente? A gente está falando sobre sistema urinário, não custa nada a gente reforçar a importância de beber água. É importante que você, às vezes, tenha uma garrafinha aí, sempre para você estar lembrando de beber água, não prender urina, ok? Então, lembrando também, água potável, beleza? Ai, professora, onde eu vou encontrar água potável? Normalmente aqui na cidade a gente compra, mas você também tem os filtros, você pode estar fervendo a água, tá bom? Importância de beber água sempre e água potável, beleza? Espero que você tenha aprendido bastante aí sobre o nosso sistema excretor, sistema urinário. Vamos para a nossa dinâmica? Na nossa dinâmica, gente, a gente tem uma questão aí do site Toda a Matéria, inclusive também indico para vocês, Toda a Matéria é muito legal. E aí é para você relacionar, né, as duas colunas. E na segunda questão, aí uma pergunta para você marcar a alternativa correta. Até daqui a pouquinho.
Muito bem, queridos, vamos lá, vamos comentar a nossa questão. Na primeira questão aqui, ó, a gente tem para relacionar a primeira coluna com a segunda, não é? Então, vendo aí os órgãos e as suas funções, beleza? Muito bem, vamos dar uma olhada no nosso chat, vamos ver quem respondeu. Deixa eu chamar meu pensamento aqui. Meu pensamento. Agora! Aí, dá pouca fé. Alice, a primeira questão qual é? Não sei, vamos ver agora. Alice Moreira, qual é? Não, aí tem que relacionar aqui, tá? A primeira com a segunda. Vamos próximo, next! O Everton disse que a letra A também, ó, tem que relacionar, tá? Não só o Everton, mas eu vi alguns falando sobre, é a letra A. Não, tem que relacionar. Vamos ver agora, então, alguém que relacionou? A Keila, muito bem, a Keila disse, por exemplo, que a 1 é a letra C, rim, filtra o sangue, beleza. Muito bem, daqui a pouco a gente confere mais. A Railane diz, olha, professora, o A relaciona com 3, recebe e armazena temporariamente a alanina com 3, ureter. É isso? Não, com 2, bexiga urinária. Isso mesmo, a Railane já vai ficar chateada comigo. Bexiga urinária, certíssimo, Railane. Quem mais? Tem mais alguém? A Glenda disse, professora, o 4 se relaciona com B. A uretra conduz a urina da bexiga para fora do corpo. Muito bem, Glenda. Ok, vamos lá. Mais alguém? Falou alguma coisa? E a Railane, lá da Cecília Ferreira, disse o seguinte, professora, deixa eu ver, a 2 é A. 2, bexiga urinária, recebe e armazena. Muito bem, Railane. Vamos lá, vamos corrigir então? Vamos aqui na nossa tela? Gente, olha só. Vamos começar aqui, ó. Quem é que recebe e armazena temporariamente a urina? Quem recebe e armazena temporariamente a urina é a bexiga urinária, beleza? Quem conduz a urina da bexiga para fora é a uretra. Número 4, uretra, tá? Filtra as impurezas do sangue, gente. Quem é? Número 1, os rins. Retiram as excretas. Conduz a urina dos rins para a bexiga. Ureter. Aí ficou feio esse aqui, né? Pera aí, deixa eu corrigir aqui que ficou feio. Então, agora. Beleza? Então, dá uma olhada aí como a gente relacionou. São as funções dos nossos, do sistema urinário, tá? Muito bem, reitero para você que é importante que você reveja sempre a aula. Sempre digo isso, que revisão é o grande pulo do gato do estudo. A gente estuda e revisa. Quanto mais a gente revisa, mais a gente lembra. Beleza? Vamos para a segunda questão? Segunda questão, nos rins existem muitos túbulos com a função de filtrar o sangue. Estes túbulos são chamados de... Vamos ver aqui o que os nossos alunos responderam da segunda questão? Vamos dar uma olhada, meu pensamento. A Cleice Kelly disse a letra B, ureter. Ureter. Ok, quem mais? A Yasmin também disse, professora, é ureter. Quem mais? A Rejane disse, letra B. Escola Estadual Sebastião Augusto Loureiro Filho, a Rejane. Tá todo mundo indo no ureter, gente? O Everton também. Everton disse também lá do Augusto Loureiro, deve ser amigo da nossa colega aqui. Letra B. Mais alguém? E o Carlos Eduardo disse que é a letra D. Tudo bem, gente. Carlos, é isso aí, hein? Coraçãozinho pra você, né? Coraçãozinho, então. Gente, lembra que eu falei pra você que lá nos rins, deixa eu vir bem aqui, deixa eu riscar aqui. Lá nos meus rins, ok? Lá nos nossos rins, aparecendo aqui, ó, o sangue chega, aí ele vai chegar na primeira parte aqui, né, na pelve, vai vir pra cá, pra medula, e aqui, ó, no córtex, eu tenho uma regiãozinha bem aqui, ó, tem mais de 1 milhão, deixa eu desenhar eles aqui, ó, mais de 1 milhão de néfrons. Néfron, meu povo, são eles que vão fazer a filtração da urina. Então, olha aí, ó, os néfrons são as unidades, ou seja, a menor parte dos rins. Neles o sangue é filtrado, consequentemente, a urina é formada. Beleza? Falamos sobre sistema excretor. Gostei demais da participação de vocês. E é isso aí, meu povo. Beijo, até uma próxima.
Olá, professores! Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à Química do terceiro ano, né? O terceirão, última etapa aí do ensino médio, tá bom? Hoje nós vamos estudar o seguinte conteúdo. Vamos lá? Hidrocarbonetos, os alcadienos, ciclanos, ciclenos e hidrocarbonetos aromáticos. Que família grande, né, dos hidrocarbonetos. Vamos ainda continuar nessa família e conhecendo alguns grupos que pertencem aos hidrocarbonetos. A gente vai começar a nossa aula com o alcadieno. O alcadieno, gente, é um hidrocarboneto, tá bom? E esse hidrocarboneto, ele deve conter pelo menos 2 duplas ligações, ok? Então, para identificar um composto orgânico como sendo um alcadieno, ele precisa ter pelo menos 2 duplas ligações. Como exemplo, eu trago para vocês o miceno. O miceno, ele é um dos constituintes de um óleo essencial que está presente nas folhas de louro e também no capim-limão. E esse óleo, ele é muito importante para as indústrias de perfumaria, porque ele tem um aroma agradável. E observe vocês que esse miceno, ele contém mais de uma dupla ligação e ele é classificado como sendo um poliêster.